Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Como é que foi a sua quarta-feira? E aí, campeão? Tá me vendo aí no terminal, no tubo, no ônibus, no trem? Você tá me assistindo aí no metrô, no seu carro, indo pra faculdade, voltando do trabalho? Glória a Deus pela tua vida. Hoje eu quero, assim, colocar para vocês, quem tá acompanhando aí, eu tenho falado desde ontem, e coloquei aqui, né? O que a intercessão de Abraão, em Gênesis 18, deu ruim com Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 11, né? O adultério de Davi. Então, vamos entender um pouco sobre isso aqui, o campo da intercessão. Primeiro, você tem que compreender que a intercessão, né, é um campo apaixonante, muito bom. Quem sabe trabalhar os conceitos intercessórios, escutar Deus, discernir o caráter de Deus, é gostoso. Eu trabalho com aconselhamento e libertação há anos, eu gosto muito desse processo intercessório. Então você vai ver muita pessoa do Espírito nos valores intercessórios. Então as grandes intercessões você vai ver em Deuteronômio capítulo 9, a intercessão de Moisés, você vai ver em Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. O 9 na Bíblia aponta muito para a pessoa do Espírito. 9 dons espirituais, 9 características do fruto, 9 bem-aventuranças, enfim, o processo intercessório. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Assim, Ronaldo, como é que você diz que Abraão intercedeu ali por Sodoma e Gomorra e Davi fez o que fez lá? Simples, vamos entender isso aqui. Todos, sim, na Bíblia você vai ver ali, a partir do capítulo 18, você vai ver que Abraão recebe ali dois anjos e a figura, né, de Deus ali veio conversar com Abraão. E a sentença, né, Deus veio e diz que vai destruir ali Sodoma e Gomorra. Apesar, muita gente entende que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da área sexual pervertida. Não foi, não. Isso aqui é um assunto para uma outra conversa. Mas não foi por causa de sexo, não, que Sodoma e Gomorra foi destruído. Porque se a gente for levar assim, foi por causa do sexo, Sodoma e Gomorra foi destruído. Sodoma merecia uma segunda chance. Se a gente for olhar para os dias de hoje, você se escandaliza. Mas, quando você trabalha o campo intercessório, você vai observar que Abraão entrou nessa brecha intercessória pelo seu sobrinho que estava lá em Sodoma e Gomorra. Então logo passou a ser um problema para Abraão desde quando ele saiu lá da terra dele, em Gênesis 12, né? Deus falou, larga esses caras tudo para trás e vão caminhar. Mas ele arrastou Ló junto, o sobrinho cabeça de coco lá dele, né? E aí eles estão caminhando, aquelas envoladas todas, no capítulo 13 eles brigam, se separam de Gênesis, e Ló então vai para as campinas de Sodoma e Gomorra. E lá ele se instala. Então ali ele casa, ou ele já estava com a esposa, e ali as filhas nasceram, talvez ali as filhas se criaram em Sodoma e Gomorra. Então Deus veio e diz que a questão ali de Sodoma e Gomorra deu limite. E o mal tem um limite. Você que pensa que Deus fechou os olhos com tanta coisa, o mal tem um limite. Mas quando Abraão fica sabendo que Deus está indo lá para exterminar, acabar com Sodoma e Gomorra, ele intercede. Você vai ver esse texto em Gênesis 18, a partir do verso 22 até o verso 33. E a intercessão de Abraão começa ali. Então, a Bíblia fala, a partir dali foram para Sodoma e Gomorra, porém Abraão permaneceu na presença do Senhor. Verso 23, e aproximou-se ele e disse, destruirá junto com o ímpio. E aí começa aquela conversa de Abraão com Deus. E começa a negociação. Então, Abraão estava com a cabeça pensando em quem? Em Ló. E ele falou assim, Deus, o senhor é justo, o senhor não vai fazer isso, né, tendo justo lá. E aí vem a negociação, 50, 45, 40, 35, e veio 10. E aí quando você vê essa passagem, a impressão que dá é que Abraão está querendo convencer Deus que tem gente justa lá, mas é o oposto. É Deus querendo convencer Abraão, diz assim, não tem ninguém justo lá, Abraão, sai da frente, deixa eu resolver esse problema. Aqui entra um dos erros de muito conceito cristão evangélico e também um dos erros da intercessão. Você que é intercessor, ou depois você manda salve para a turma, que é excesso de misericórdia
traz condenação. Aprenda isso. Tudo que é em excesso é ruim. A Bíblia diz, coma mel, aí você vai ver para a saúde, mas a mesma Bíblia diz, se comer mel demais, você vomita, tá? Durma, dormir é bom, mas dormir demais é preguiça. Coma, se alimenta, comer demais é gula. Então, o campo do espiritual é o mesmo processo. Então, excesso de misericórdia traz condenação. Aprenda isso, intercessores, pastores, líderes, seja lá que cargo que você tem aí na sua igreja. Outro detalhe, Provérbios capítulo 19 diz, se você ajudar um tolo uma vez, você vai ter que ajudar sempre. Provérbios também diz que o homem mau tem que sofrer o dano. Provérbios 29:1 diz, o homem muitas vezes repreendido, endurecendo a cerviz, né, que é não se dobra, não se humilha, ele vai sofrer a condenação sem aviso prévio e será destruído. Então a Bíblia tem diversos textos que diz, tem que ter discernimento a respeito dos conceitos de Deus quando se aplica a uma pessoa, porque você pode estar entrando numa guerra que não é sua, e você vai acabar sofrendo por causa disso. Então Abraão entrou nessa frente, e Abraão era amigo de Deus, e aquela conversa foi longe, porque a conversa durou 13 versos, né, de negociação. E aí, mas como eu disse, Abraão estava com o coração de tirar a Ló da furada lá que ele se enfiou. Mas Deus disse, então tá bom, eu vou aliviar o de Ló. Eu sei que isso no coração é Ló. Então Deus vai lá, negocia com Abraão ali, e aí os anjos vão na casa de Ló. Chegando lá, a Bíblia diz que Ló, tão alienado, acabou, para proteger o sagrado, que eram os anjos, ofereceu a filha. Aqui é um outro princípio também. Muitos pastores e líderes, em nome da religião, em nome do sagrado, sacrificam a família. Ele empurrou as filhas, olha a cabeça desse cara, empurrou as filhas porque os caras lá de Sodoma e Gomorra queriam fazer um tanto de bobagem com os anjos. Pensa num trem desse. A intercessão de Abraão. E aí Ló sai dali, os anjos tiram ele de lá à força, né? A Bíblia diz que ele estava dormindo. Ele falou assim, saia daqui que a coisa vai ficar esquisita. Aí os anjos empurram ele da cama, ele agarra as meninas e os anjos dizem assim, vai para Zoar, para aquela cidadezinha. Ele disse assim, não quero ir para Zoar. Então ele foi para a caverna. A mulher de Ló, agarrada nas coisas da cidade, e isso demonstra também que Ló não tinha assim tanto valor de caráter, que a mulher preferiu virar estátua de sal do que seguir o cara. E aí tem muita mulher de pastor, muitas mulheres que estão sofrendo na mão desses caras aí, os religiosão de plantão, que a mulher prefere virar uma estátua de sal do que seguir. O homem nem inspira ela a seguir ele para outras verdades. E aí ele vai para a caverna. Aqui que entra o resultado da intercessão de Abraão. No capítulo 19... Sodoma e Gomorra é destruída. Abraão intercedeu. Não, Senhor, salva o meu sobrinho lá, tira o meu filho. Não, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E aí eles vão para a caverna e no verso 23 a Bíblia diz que, de capítulo 19, que Sodoma é destruída. E no verso 30, olha só, acontece uma situação assim esquisita. Deus não escondeu, né? Que é uma situação de incesto. Então, tinha cidades lá. As meninas, o pai não quis ir, foram para a caverna. E aí você conhece a história, se você não conhece pode ler, Gênesis 19, do verso 30 ao verso 38. As meninas dão bebida para o pai, e a mais velha tem relação com o pai, está na Bíblia aqui, tem relação com o pai e engravida. Aí a mais nova tem relação com o pai e engravida. E aí no verso 36 diz assim, e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Está aqui. A primogênita deu à luz um filho que lhe chamou Moabe, que é o pai dos moabitas até hoje. E a mais nova deu à luz a um filho que chamou de Ben-Ami, ou que é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Aí você pode estar perguntando, esse contexto todo, pastor, é para falar o quê? Simples. A intercessão de Abraão fez, né, os anjos tirarem Ló de lá. Ló, cabeça corrompida, todo corrompido, ao ponto das filhas fazerem o que fizeram. Imagine como é que era o ambiente familiar dessa casa, o ambiente da cidade. E nascem
Amon e Moabe. No decorrer da história, você vai ver que todas as tragédias, principalmente morais, com a nação de Israel, ou era com os filhos de Amon, ou era com os filhos de Moabe. Preste atenção. Agora, a história se desenvolve, aí você vai lá para 2 Samuel, capítulo 11. Davi entra na história, 2 Samuel, capítulo 11, Davi reina, e aí você vai encontrar um texto curioso. Então, Gênesis 19 termina com Amon e Moabe, os filhos do incesto, da área da perversão sexual. E no capítulo 11 de 2 Samuel, você vai ler assim, verso 1. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Contra quem que eles foram lutar? Contra os primos amonitas. Quem eram os amonitas? Resultado do incesto das filhas de Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Quem era Abraão? O intercessor de Ló. Então, quando você entende essa dinâmica do excesso de misericórdia, presta atenção. Existem situações que é necessário um intercessor estabelecer discernimento, que quando Deus quer agir de alguma forma para corrigir uma nação, corrigir um líder, corrigir uma igreja, corrigir você, não fique entrando na frente desses valores, porque você vai acabar arranjando problema. Aí você pode perguntar, mas Abraão não tem nada a ver com isso, pastor? Opa, tem sim. Porque através da intercessão de Abraão, porque Abraão tinha que ficar quieto, então, senhor, pode ir lá, arrebenta com tudo. Ele intercedeu. Dessa intercessão saiu Ló. Deus ouviu o coração, falou, tá bom, vou aliviar de Ló. Ló precisava de correção. Talvez Deus não precisasse matar Ló, mas ele entendesse que, olha, deu ruim mesmo. Os anjos foram lá, eles queriam fazer prova que a mente de Ló estava tão corrompida que ele trocou os anjos pelas filhas. Qual é o pai, em sã consciência, que oferece as filhas para ser estuprada por um bando de desordeiro? Diz para mim, se o cara tá, como é que tá o coração dessa pessoa? Deus desceu lá para corrigir todo mundo, mas o tio Abraão entrou no meio. Dê misericórdia, Senhor, não faça assim. Nessa linhagem nasceu Amon e Moabe, e quando Davi foi lutar contra os filhos de Amon, que ele tinha, a arca estava lá na guerra, ele acabou causando o adultério que trouxe um estrago na vida de Davi. Você pode dizer, pastor, mas Davi era responsável pelas suas atitudes. Sim, absoluto. Mas por ele ser responsável, ele tinha que estar lá na guerra. A mesma Jerusalém, queridos, que veio o Pentecoste, que Jesus, a arca morou, nem sempre é um lugar que, se Deus não estiver ali, os valores dele não estiver, nenhum lugar é bom. Moisés falou, se o senhor não estiver no céu, o céu não tem graça. Se o senhor não ir comigo, eu não vou para canto nenhum. Se o senhor tiver, a coisa funciona. Então, aqui fica para você entender esses valores. A intercessão de Abraão causou, devido a esse excesso de misericórdia de Abraão, acabou causando todo esse estrago. E todos os valores de Deus, tudo que nós vivemos tem um princípio. Então, a história poderia ter sido muito diferente. Você também vai ver esse estrago quando Balaão diz assim para Balaque, para o rei endemoniado lá, falou, olha, não tem o que fazer. A Bíblia fala, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Só que Balaão fala assim, mas tem um negócio aqui muito legal. Faz o seguinte, tem uma lei em Israel que se o israelita não podia se misturar com as pessoas. Né? Não podia se misturar com as pessoas. Então, ele falou assim, mas você faz o seguinte, chama as moabitas, as primas deles, chama eles lá, pode chamar. E aí pede para eles fazerem um baile funk, as meninas tudo de shortinho, curtinho, eles vão gostar, vão se envolver, vai trazer, e foi o que ele fez. Os moabitas, as meninas vieram, se enrolaram e acabou morrendo muita gente. Então, cuidado, tenha discernimento quando Deus quer corrigir, quer estabelecer seus valores. Excesso de misericórdia condena. A intercessão de Abraão acabou resultando as tragédias, né, na linha da história
do adultério de Davi. E isso vai... Você conhece a história. Davi antes do adultério, Davi depois do adultério. Beleza? Guarde isso no teu coração, a sala vai ficar salva aqui. Tu pode esparramar para quem você quiser deixar seu comentário. Deixar seu comentário, fazer sua pergunta, eu vou respondendo. E Deus muitas vezes pode ter perguntado, por que Deus cedeu a intercessão de Abraão? Deus não cedeu a intercessão de Abraão. Deus falou assim, tá bom, Abraão, então eu vou fazer o que você está me pedindo, mas você pode perceber que isso não vai dar certo. Outro detalhe muito claro nisso, é que Deus, muitas das questões que nós pedimos, a Bíblia diz que Deus entrega as nossas paixões. Romanos 1,18 fala isso. E teve um cara na Bíblia que fez uma campanha de 40 dias de oração, de manhã e de tarde, pedindo um homem para lutar. 40 dias, o cara foi persistente. E Deus deu. Golias fez uma campanha de 40 dias, orando de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Quero um homem para lutar, quero um homem para lutar, quero um homem para lutar. Deus falou, tá bom, eu vou entregar o desejo do seu coração. Deu um menino e acabou perdendo a cabeça. Cuidado com os excessos de misericórdia. Deixa Deus corrigir, porque Deus corrige o filho que ama. E a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, ele faz a ferida e ele sara. Beleza? Campo da intercessão, a gente vai caminhando. Depois você quiser deixar seu comentário aqui, a gente vai conversando. Meu canal aqui no YouTube também, esse mês agora de março, vai ter uma live, um estudo, né, ao vivo sobre o alcoolismo. E nós vamos falar um pouco disso também. Beleza? Deus abençoe você e até a próxima.